Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta é. Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. Brana foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Supremo dom. Teve uma visão muito nítida, praticamente uma coisa real. Satanás lhe apareceu com 3 rolos na mão. A história conta isso. E o desafiou. Cada rolo continha pecados de Lutero. O diabo é o portador dos rolos, portador das fitas, portador dos documentos. E ele estava documentado com profundo argumento contra Lutero, mensageiro da era de Sardes. Para começar, se ele não fosse atacado pelo diabo, ele não seria o mensageiro da era. Ele não seria o que ele foi. Pois bem, ele abriu o primeiro rolo, o que seria suficiente para Lutero ir para o inferno com todos que estavam com ele. E nesta hora o diabo parece que cria um amor nas almas para tirar as pessoas daquele ministério. Amor puro, amor nos dízimos, amor nas ofertas, amor no número. Então, o que aconteceu? Ele leu Pecado por Pecado, de Lutero. Satanás foi mais homem, não é? E Lutero, então, confirmou. Disse, realmente, faço disto a minha confissão. Veio o segundo rolo. Mas você acha pouco? Ainda tem mais. Leu Pecado por Pecado. É como eu digo. Às vezes as pessoas pensam que os únicos erros de Davi foram aqueles que ficaram escritos. De Moisés, de todos os personagens bíblicos. Mas Satanás tem um por um, tem muito mais do que eles. É detalhe por detalhe. Coisa que eles nem sonham. E nem alguém sonha que eles têm. Pecado por pecado. Lutero concordou. Em outras palavras, faço disso a minha confissão. Não chega? Ainda precisa mais? Você ainda tem coragem
de continuar pregando esse evangelho? Tem mais aqui. O terceiro. Desenrolou aquilo tudo. Pecado por pecado. Satanás quer dizer promotor de acusação. Parece que até ele estava de peruca branca. Nós temos muita gente de peruca branca, como se estivesse sentado no trono branco para julgar os demais. Sai do exterior, julgando o mundo. Ele não é um anjo para uma nação, é para o mundo. É para nações. Mas está bem. Pecado por pecado. Eu aprendi com isso uma lição muito grande. Não que esteja escrito assim, mas o Espírito Santo me deu isso. Faço disto a minha confissão. O que não for certo, o que não for verdade, o que for aumentado, o que foi diminuído, o que foi acrescentado, porque aquele que acrescenta, você é a última página lá de Apocalipse. A gente está pensando, muita gente pensa que é só a Bíblia. Mas o que você acrescenta dos outros é a mesma coisa. O que você diminui também é a mesma coisa. Então eu aprendi pelo Espírito Santo uma coisa boa que o senhor pode aprender. Isso não deixa nenhuma dúvida. Seja o que for que te acusar. Você diz, pois bem, eu faço disso a minha confissão. E o que não estiver certo naquilo, o que estiver a mais, que estiver a menos, o acusador vai responder por aquilo. Sem dúvida alguma. Aliás, ele vai responder por tudo. Diz o irmão Brano, ele vai responder por tudo aquilo que ele está acusando. Coisa que o profeta nunca fez e nem o próprio Senhor Jesus. Para isso vai ter o dia do julgamento. Agora, Lutero, com consciência perfeita de que a salvação era pela fé, uma frasezinha apenas que levou ele a sacudir a batina e levantar com a mensagem da era a justificação pela fé. Pegou um tinteiro de tinta vermelha, no seu tempo era aquela pena, que muita gente ainda alcança ainda, pena. Às vezes tinha uma pena de pavão com uma peninha, e outras era de madeira, e coisa assim, enfiava lá no tinteiro. Quer dizer, eu não sou assim, eu era bem mais novo, ainda usei tinteiro, não é? Eu era bem mais novo, ainda usei tinteiro e pena. E escreveu em diagonal, em cada rolo daquele: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Primeiro rolo. Segundo rolo: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. Quer dizer, isso aí quando as pessoas querem para si é bom demais. Quando é para os outros, não lembra disso, não. Aí vai para a terceira: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos lava e purifica de todo pecado. E quer saber, Satanás? Apanhou o tinteiro e mandou contra o diabo. Ele desapareceu, a tinta pegou na parede, escorreu lá, ficou aquilo como lembrança daquela experiência tremenda. Outro fato curioso, importante, é aquele do gigante Golias e Davi. A Bíblia diz que Davi tinha um alforje, porque ele era pastor. Ele tinha testemunho de pastor. Ele tinha enfrentado o urso, o leão, tudo por causa de uma ovelha. Veja só a diferença. Como que é a diferença? Ele, então, tinha realmente o testemunho de pastor. O profeta diz, ele tinha testemunho. Ele tinha no que se basear. Ele tinha uma bagagem muito importante. Só que era alforge.
E dentro do alforje não tinha nada de Saul, de quem quer que seja, do seu próprio povo, do seu próprio lado. Havia problema em Israel? Havia. Davi era o santo separado, o ruivo separado. Era. Devia estar com a coiseira dentro daquele alforje e botado até arma dentro do alforje. Não, ele não fez isso. Agora, o gigante, o que ele tinha? Acho que alforje ele não tinha, porque ele não era pastor, para começar. Ele era muito forte, deveria ter um saco de coisas, um saco de fitas, um saco disto, um saco de doutrinas, um saco do que disse o irmão fulano lá de outro país, um saco daquilo, um saco disto, um saco daquilo outro, e o pior de tudo isso, misturando com a realidade, com a verdade, com o fato que era a força, misturando com a mensagem. Mas que coisa tremenda, não precisa falar mais nada. Você que conhece esse fato bíblico. Lá se foi Golias com um saco de coisas. A sua espada serviu para cortar o seu pescoço, porque a de Davi não dava. A sua própria espada, seu capacete não valeu nada, e pronto, e se foi o Golias. E depois Davi teve um outro inimigo que foi muito pior do que o Golias, que era o ungido do Senhor, que era Saul, do próprio Israel. O homem havia salvado a pátria, o homem havia, de fato, sido um herói. Mas quem se constituiu inimigo de Deus, disse Samuel, foi Saul, sendo inimigo de Davi. Davi tinha coisas? Tinha. Mas, na verdade, Saul não perseguiu a Davi por causa de seus erros, mas por causa da inveja. É inveja. Só inveja, personalismo. Não tem outra coisa nisso aí. Mas, voltando aqui para São Mateus 28, 19, a gente tem dito, olha, São Mateus 28, 19, dizem os teólogos, os eruditos, professores em teologia, a teologia, portanto, não aceita um texto isolado na Bíblia como base para uma doutrina. Então, São Mateus 28, 19 precisa concordância. E como, às vezes, um evangelista escreveu uma certa passagem de uma forma e outro já escreveu de uma forma diferente, nós temos a concordância no Evangelho para Mateus 28, 19, que é São Lucas, capítulo 24, verso 47. E em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Veja a conotação que isso tem com Mateus 28, 19. E de ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, em nome. E em seu nome pregasse o arrependimento, que é para depois ser batizado. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Veja só que concordância, que conotação tremenda, básica. Foi Pedro, um daqueles a quem Jesus havia falado e cujo entendimento também tinha sido aberto. Após ter escutado estas instruções,
ele escutou tanto a que Mateus escreveu, quanto a que Lucas escreveu, o médico. Poucos dias depois, começou a pregar inspirado pelo Espírito Santo, São Pedro. E continuou até que os corações dos ouvintes ficaram comovidos e, sentindo-se condenados, compungidos em seus corações, perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Pedro não hesitou e firmemente deu a prescrição. Você sabe por que não querem? É o mesmo Espírito que proibiu o povo de ouvir esta mensagem alguns anos atrás, quando estava sendo aberto esse selo nesse país, quando isso estava sendo desbravado, quando estava começando a se cumprir aquela profecia presenciada pelo irmão Brana, e que haveria um levantamento no sul, mas sabendo que nada disso impediria. Haveria gigantes, haveria Satanás com rolos, haveria tudo isto. Mas você sabe que qual é o espírito que proíbe de ouvir este programa, que é profetizado para o Brasil e para outras nações? Veja o que ele está falando. Temos carta de Moçambique dizendo assim e dando nome. Um grupo em tal lugar, outro grupo em tal lugar, pedindo batismo. Pedindo batismo. Então lá nós já temos também pessoas com mochila nas costas para ir batizar as pessoas. Elas não estão com outra coisa na mochila. Estão só com as pedrinhas. A coisa está acontecendo. Nunca fui lá em Moçambique. Nunca fui lá em Angola. E a coisa está acontecendo lá, da forma que foi profetizado. Eu não estou vindicando, não estou buscando vindicação, confirmação, mas eu estou mostrando o que está acontecendo. Simplesmente o que já aconteceu. Mas tem um espírito que vocês bem conhecem, que esse sim é denominacional. É que quer tirar você daquilo que sempre te ensinou a manter a sua mente virgem em relação à mensagem. O irmão Branham disse para ficar com as fitas dele. Veja aí, Deus escondido e revelado em simplicidade. Aí então esse Pedro maravilhoso, com as chaves do reino dos céus, levantou-se diante daquele povo, também com alforje de pastor, e exclamou aquilo que não devemos cansar de exclamar: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado no nome do Senhor Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Atos 2:38. Note, se o nome é invocado sobre você, deixa Satanás blasfemar, te insultar, tentar contra você, mas ele não poderá, porque esse bom nome foi invocado sobre você. Em nome de Jesus Cristo, tenha saúde, paz com esse bom nome e ouça somente aquilo que mantém, que protege a virgindade de sua mente espiritual. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, escreva-nos pela caixa postal de número 15.020, 15020, CEP 74.501-970, Goiânia, Goiás. O nosso endereço na internet é www.apalavraoriginal.org.br.
Volte a nos ouvir amanhã novamente, neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Maravilhoso nome é Cristo, meu bom mestre, ó que doçura traz em si. Cristo, meu bom mestre, ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida, por mim Jesus entregou, Cristo, meu bom mestre. E ao tangir meu coração, Cristo, meu bom mestre, contrito vou prostrar-me então diante do meu mestre. Ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida, por mim Jesus entregou, Cristo, meu bom mestre. O seu caminho duro foi, Cristo, meu bom mestre, desde Belém ao Gólgota, Cristo, meu bom mestre. Ninguém tem tanto amor por mim, tanto amor, oh Jesus, meu Salvador, por mim sua vida entregou, Cristo, meu bom mestre. Sou muito feliz, pois Ele é meu, Cristo, meu bom mestre. Agora sou um filho seu,